Oi, querida. Ei, Maíra, bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Aí é bom dia? Ainda não. Agora eles começam a falar boa tarde, porque eles falam boa tarde sempre das 3 e agora são 3 horas, então eles falariam agora. Então já é boa tarde para você. Sim. Obrigada, querida, por aceitar esse convite. Muito bom, tava com saudade de fazer live com Pois você. é, Tem tempão, né, que a gente não faz. faz muito tempo. Eu também agradeço muito. Foi muito gostoso a última vez que a gente fez, mas acho que faz mais de ano, com certeza. Foi antes da quarentena. É, nossa, acho que tem mesmo um tempo grande. Que bom te receber aqui, que bom poder te ouvir, aprender com você. Acho que a gente sempre te escutar é sempre uma honra, assim, né? Você tem uma bagagem enorme e muito linda, assim, me conecto muito com a sua forma de comunicar, né, sobre a maternidade, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, estou muito honrada de te ter aqui, viu? Eu agradeço muito porque para mim sempre é uma oportunidade maravilhosa, ainda mais com pessoas como Mari Lacerda, que era uma das pessoas que eu seguia, que me inspiram também, é um trabalho maravilhoso, já fiz seu curso do Educando com Respeito, enfim, acho maravilhoso o seu trabalho, então para mim é uma honra estar aqui. Ah, obrigada, Maíra. E conta pra gente, assim, eu acho que é muito difícil alguém não te conhecer aqui, mas bora se apresentar, porque acho que seu trabalho é tão especial que a gente não pode deixar de compartilhar um pouquinho sobre ele também, antes da gente mergulhar aí nessa treta de educar com respeito sozinha. É, beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maíra, eu sou a criadora da página Canto Maternar, né, eu sou mãe da Nara, que tem 6 anos agora. E eu fiz uma transição de carreira porque eu era jornalista, né, de formação, sou de São Paulo, moro na Espanha há 10 anos, para quem quer se situar, entender do que eu falei das 3 da tarde, né? Mas, e eu hoje atuo como educadora parental, como mentora de mães e como consultora em criação consciente e comunicação consciente. Para mim, a maternidade ela veio assim para dar aquela chacoalhada básica na identidade, fazer eu entrar em contato com um monte de questões que estavam aí adormecidas, sem eu ter noção de que eu precisava trabalhar. E aí eu, com a minha ansiedade de querer entender e dominar e saber como fazer melhor com a minha filha, para não repetir o que eu tinha recebido, comecei a estudar muito, mergulhei no compromisso de fazer algo melhor para ela, né? E estava grávida quando eu comecei a entrar em contato com esses conteúdos. Só que foi tanta mudança, tanta informação, tanta coisa nova, tanta coisa bonita e dolorosa ao mesmo tempo, né? Mas enfim, mas tanta coisa bonita que eu estava aprendendo, que eu comecei a, participando dos grupos, fui percebendo que era muito legal era muito gostoso ter esse trabalho entre as mães, esse apoio entre as mães. E que eu, de certa forma, me tornei uma referência, então eu comecei a questionar, será que eu não posso transformar isso também num trabalho, né, na minha missão de vida, no meu propósito? E aí eu acabei criando o Canto Maternário em 2017, foi muito legal, assim, a experiência, e a página acabou crescendo muito, enfim, e cada vez eu sinto que tem mais a ver, assim, falar disso, trazer essa voz para poder aliviar os corações das mães e dos pais que estão aí tentando fazer de uma forma diferente, como educar com respeito, porque nós estamos aí muito dentro desse padrão, né, tradicional, dessa lógica tradicional de educar, que acaba meio que contaminando mesmo a nossa forma de agir, né? Muitas vezes a gente decide fazer diferente, mas não consegue. E às vezes a gente é o único na praça, né? E aí Não, esse e tema, né? assim, eu acho que é uma escolha, é uma decisão que a gente toma, mas não é eu tomei essa decisão, então a partir de hoje eu já consigo, né, fazer essa mudança. Exato. Então, eu acho que Garante até nada, por né? isso é um processo, né, longo, trabalhoso, que mexe muito com a gente, como você falou, né, dá umas reviravoltas. E por isso talvez seja também um processo que nem todo mundo está aberto e disponível, porque passar, né, assim, fazer essa decisão e buscar informação e encontrar recursos pelos quais você se apoia para educar o seu filho com respeito é uma ação que vai te provocar a olhar para sua história, vai te provocar a se perceber, né? Você está falando da comunicação consciente, da criação consciente. Eu amo essa palavra, né? Da consciência
que é esse tomar ciência, ou seja, observar, prestar atenção, né? Então, eu presto atenção em mim, eu presto atenção no que eu faço, no que eu falo, né? Na minha forma de agir. E para algumas pessoas isso pode ser muito desafiador, porque isso pode ser muito doloroso, né? Hum. Então, eu vejo que, principalmente, eu vi que tem homens que estão aqui na live e vai ser muito bom saber como vocês se sentem sobre isso, né? Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu percebo, assim, pela minha experiência com as famílias, que para o homem é um pouco mais desafiador fazer esse movimento, né? Que é como se fosse mais duro, assim, olhar para si mesmo, né? Acho que muito pela nossa cultura machista e patriarcal que cria os homens sem essa experiência de se observar, de se conhecer, né? De que não pode chorar. Começa aí, né? Desde lá pequenininho, não pode chorar, não pode expressar suas emoções. E uma vez que eu não posso expressar as minhas emoções, fica muito difícil me conhecer e conhecer o outro, né? Então, eu acho que um dos fatores que dificulta um pouco, né, para além dos fatores individuais de cada um, enquanto sociedade, eu acho que é esse. Não sei, Maíra, se você se sente vontade, se você quer também Claro. compartilhar como que né, em relação à Nara, assim, com o pai dela, né? Se vocês dividem, compartilham essa escolha. Claro. Se você quiser compartilhar um pouquinho com a Posso gente, eu falar. posso compartilhar também daqui. Antes, eu vou até comentar isso que você falou, que no começo da live você falou disso, e agora você retomou esse tema da diferença, né? Eu também fiz uma live parecida, com um tema parecido na semana passada, e um pai me escreveu por inbox, né, por privado, falando, ai, mas aqui acontece ao contrário, eu entendo perfeitamente a sua postura e tal. Sei que eu sou talvez uma exceção, mas ocorre o oposto, e de fato isso pode acontecer, né? Mas aí eu até falei para ele, vem para a live, porque com certeza vai te apoiar o que eu vou falar, né? Não independe da questão de gênero, mas é real que as mulheres elas têm essa tendência a buscar mais informação quando elas se tornam mães, né, de querer fazer tudo muito bem feito, até por essa questão de ela entender que o cuidado é uma coisa mais feminino, né, tipo, então eu que vou assumir essa parte da história e tal, e ela tá buscando muitas vezes essa parceria para que o homem esteja na mesma página que ela. Só que tem isso que você falou, eles têm uma educação muito diferente, né? Muito que pelo gênero vai exigir deles mais um distanciamento das próprias emoções, por exemplo, não tem um espaço para se vulnerabilizar, para chorar, para expressar, no máximo a raiva, né? A raiva tudo bem, ele expressar, para o homem, beleza. Agora, estar com medo, chorar, isso acaba sendo muito inibido. Então, para ele, se ele começa a se distanciar disso, nossa, é muito difícil ele acolher quando o filho dele tem isso, porque entra, inclusive, uma vontade de controlar e tirar do filho aquilo para que o filho não sofra, né? Para que ele esteja preparado na crença dele. Isso vai preparar mais. Agora, falando um pouquinho da vivência que eu tive aqui em casa, de certa forma, eu tive muita sorte acho que de ter escolhido o pai, o Afonso como pai, né, para começar. Mas, assim, sorte no sentido de que eu comecei a entrar em contato com esses conteúdos já na gravidez. E que foi sem querer, na verdade. Foi uma coisa engraçada, porque eu marquei uma viagem para o Brasil, tipo, em maio, uma coisa assim, e eu engravidei, acho que em junho, e eu ia para o Brasil, tipo, em agosto, né? Final de agosto. Eu sempre viajo meio que em final de agosto. Então, eu estava grávida de uns 2 meses, mas eu não sabia que eu ia estar grávida. E eu marquei uma viagem para conhecer a casa de uma amiga minha que estava morando em Alto Paraíso de Goiás. E ela tinha meio que deixado São Paulo, que era onde eu conhecia ela, que eu tinha feito um trabalho de comunicação como jornalista, super ativista com jovens, fazendo um trabalho de empoderar os jovens para que eles pudessem criar a própria mídia. Era uma coisa assim, do tipo, a gente vai trazer todas essas ferramentas para esses jovens poderem fazer a mudança no mundo. E ela entrou num lugar do tipo, eu vou ser a mudança no mundo, eu vou parar. Ela estava embebida do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Ela estava numa outra pegada. Ela falou, cara, eu vou criar um jeito de viver a vida que é coerente comigo. E se for o caso, as pessoas se inspiram e reproduzem aquilo. E aquilo me chamou atenção, porque ela era uma referência. E eu falei, vou te visitar, Carol, quero ver como é que você está vivendo e tal. E ela estava com um garotinho de 1 ano e meio. Começou a falar sobre esses temas. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi se ele era bonzinho. E ela falou, o que você quer dizer que eu sou bonzinho, né? Eu estava totalmente na Matrix, né? E eu
comecei a ouvir a forma como ela abordava a maternidade e aquilo me impactou porque eu nem tinha questionado. Tava totalmente assim, beleza, vou ter filho, tô naquela etapa de que já tá na hora, vamos ver qual que é. E quando eu voltei para a Espanha, um dos livros que eu peguei de referência foi o Bésame Mucho, do Carlos Gonçalves, que graças a Deus é espanhol, tem um tom super, tipo, divertido e leve para falar. Eu falei, cara, vou apresentar para o Afonso e ele vai se interessar, eu acho, né? Acho que vai dar tudo certo. E ele se interessou, se abriu, ficou meio que numa pegada de que beleza, vamos aí, vamos fazer desse estilo, só que ele também tinha todos os questionamentos e medos normais de quem começa, né? Será que a gente não vai ser permissivo demais? Será que essa criança vai conseguir ter força na vida para enfrentar as durezas da vida se ela ficar sendo criada numa bolha, num lugar tão tipo, protegido? Como é que vai ser quando ela sair? Enfim, todos aqueles questionamentos, eu e ele tínhamos, né? Só que, de fato, eu acho que eu fui mais persistente, manja, tipo, aquela coisa do tipo, ele foi criando umas resistências, acho que ele foi chegando num ponto, ele até entrou para fazer a biografia humana, num processo terapêutico, com a mesma terapeuta que eu escolhi na época, que eu falei, putz, vou tentar fazer o ciclo da biografia humana para ver se eu entendo melhor as minhas feridas e posso trabalhar isso, e aí ele entrou num ponto de, ele começou a criar uma... e aí essa mulher joga a gente na fogueira do tipo, faz a gente entender um monte de coisa e depois não tem um acompanhamento e agora eu fico aqui cheio de raiva da minha mãe, o que eu faço? E ele estacionou aí, ele ficou tipo com um lugar do tipo, ele criou uma relação com a mãe super pesada, que demorou muito tempo para ele conseguir sair da postura de vítima, apontando o dedo só para ela, né? E nesse meio tempo, a gente meio que acabou se distanciando. Eu fui avançando no processo, criei a página, e ele foi criando resistência e um pouco de... Mas ele estava no caminho dele, entendeu? Ele estava fazendo, tipo, o trabalho dele, só que eu, no começo, estava numa postura de julgar muito digamos, a lerdeza dele, tipo, ele tinha que ler mais, ele tinha que entender mais. Eu ficava muito no lugar de querer controlar o processo dele para que ele estivesse igual eu, entendeu? Porque afinal, eu estava super, tipo, empenhada, embebida. Ele nem Instagram tem, né? Você imagina? Ele não lê nada do que eu faço, tipo, ele fala espanhol, né? Ele entende português, mas ele não ouve esse podcast, não faz nada, assim, em relação a acompanhar o que eu fazia. Então, para mim, era difícil, de certa forma, aceitar que ele não estava, a meu ver, fazendo como eu acreditava que ele devia estar fazendo. Porque, às vezes, obviamente, ele soltava uma fala um pouco mais, sei lá, sabe, inibindo o sentimento dela, às vezes ameaçando, às vezes jogando, fazendo uma chantagem, fazendo aquelas coisas que a gente costuma fazer, mesmo tendo consciência que a gente tem dificuldade de não fazer, que é esse também um ponto, né? Mas muitas vezes eu ficava avaliando e querendo interferir. E aí eu tive que aprender a soltar esse controle. Eu tive que aprender a perceber o quanto era gostoso, inclusive, estar nesse lugar de ficar instruindo ele e podendo economizar o tempo que eu tinha que dedicar para mim. O quanto eu estava sendo arrogante muitas vezes e estava criando uma distância com ele e até atrito no relacionamento, que inclusive acredito que foi um dos pontos que fez com que a gente se separasse, inclusive do tipo, a gente acabou se desentendendo, ficou muito, né, difícil de um aceitar o outro nesse sentido, né, tipo, ficava uma coisa, um apontar o dedo pro outro o tempo todo, isso era uma das coisas que pesava, né, e aí eu aprendi pela experiência de que isso não era legal. Não era esse jeito que você vai envolver o pai da criança na tua pegada, entendeu? No teu caminho. E claro que vinha a preocupação. Será que vai funcionar? Será que vai ter eficácia? Será que vai ajudar? Será que a Nara vai conseguir ter uma referência forte, né? Tipo, uma base forte do que é ser educada com consciência? Aí até, tipo, nem digo que foi tão forte, porque não acho que eu seja uma pessoa muito fora do lugar, entendeu? É só uma questão do meu excesso de perfeccionismo, que faz com que muitas vezes eu olhe para ele e acho que ele está fazendo menos do que ele deveria, entendeu? Mas o ensinamento que eu tive, Flor, entre vários, era de aprender a respeitar ele como pai, o caminho deles juntos, e entender que, tipo, era importante também ela ter essa relação onde ela tinha um desafio maior, talvez, com ele, para ela aprender a se colocar, para ela trabalhar as questões que ela veio trabalhar com ele, entendeu? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso, é a relação dele com ela. Eu não tenho que ficar interferindo. Então foi muito bonito quando eu comecei a perceber
que eu é que tava precisando voltar pro meu lugar um pouco, sabe? Tipo, eu preciso Uhum. ficar tentando consertar isso, é codependência, isso é um monte de coisa que eu fui percebendo ao longo do processo. Mas eu não tenho que salvar ninguém, não tenho que ficar mudando ninguém, não tenho que ficar investindo na jornada de ninguém, eu tenho que me concentrar no que é meu. E isso foi uma lição dolorosa, mas muito bonita também de aprender. Porque quando eu soltei o controle, nossa, liberou tanta energia que eu gastava à toa, querendo controlar a coisa dela. E aí depois eu até percebi o quanto era besteira, de certa forma. Porque dá para confiar. Entendeu? Aí eu tô antecipando aqui a resposta. Não sei se você já quer chegar nesse ponto, mas já pode falar. Não, gente, eu tô aqui assim, meu Deus, a gente, claro, né, já tive a oportunidade de te ouvir, de te ler, compartilhando um pouco sobre essa história, mas talvez não tanto com a riqueza de detalhes que você está trazendo aqui, eu só tô pensando assim, gente, que maravilhoso, assim, que bom que eu chamei a Maíra para essa live. Porque eu acho que você está trazendo coisas assim que são essenciais e que são maravilhosas da gente pensar, sabe? Antes de comentar um pouco mais sobre o que você trouxe, assim, eu queria só dizer, eu achei muito legal uma fala aqui de um pai, o Leonardo, ele comentou aqui que ele tem aprendido muito a olhar para o filho dele com respeito, que ele pode chorar, que ele que se machucou, tá doendo, que vai cuidar, não ignorar. E eu entendi, pelo que ele escreveu ali, que essa experiência de buscar educar o filho com respeito está fazendo com que ele, imagino, ressignifique também muito da experiência que ele viveu, né, como criança. Assim, Uhum. e aí depois ele falou que participou de um curso chamado Pais para Toda a Vida e que acrescentou muito na tarefa de ser pai, né? É... Opa, Legal. alguém falou que meu áudio está baixo aqui. Deixa eu... Para mim tá ok. Eu não sei se Tá bom? Ah, então tá. Qualquer coisa, talvez seja mais diferente. alguém comenta aí. E eu acho que, assim, como que você trouxe, Maíra, assim, questões muito relevantes, né? Você traz, assim, a angústia que a gente tem. Eu acho que quando a gente começa a mergulhar nesse universo, a gente vai enxergando muito o quanto isso faz bem para a criança, o quanto isso faz bem para nossa é, experiência de maternidade, né? E o quanto a criança, o quanto isso vai reverberar não só no presente da criança, mas no futuro. Então, quando a gente olha para outra pessoa, e aí eu vou incluir até além do pai, né? Aqui a gente está Uhum. usando o pai como essa lógica de referência, mas entendam que a gente pode trocar o pai pela mãe, né? Enfim, aí qualquer que seja o formato do relacionamento. Mas a gente vai sentindo uma certa angústia e ansiedade e necessidade de controle com as outras pessoas que vão se relacionando com a criança de uma forma próxima, né? Então a gente vai querendo que todo mundo eduque a criança do mesmo jeito que a gente e faça e age com a criança do mesmo jeito que a gente. O pai, a avó, o vô, a tia, a pessoa que cuida. E ok, assim, é legítima essa ansiedade. Eu não sinto essa ansiedade em relação ao meu companheiro, porque entendo que aqui é um ponto bem fora da curva, assim, não O dá para João não é isso pra eu puxar. não dá para dizer, né, que é uma coisa que acontece assim com todo mundo, não dá para generalizar. Eu tenho acho que somos dois privilegiados de poder fazer essa troca de um lugar muito alinhado, muito harmônico, né? O João tem muito interesse, aprende, acompanha. Falo que ele já fez os cursos assim, né, várias vezes, tanto comigo quanto me ouvindo, editando os vídeos, né? Acho que essa oportunidade que a gente teve de construir esse trabalho aqui juntos, dele ser essa pessoa que faz o design, que edita os vídeos, né? Que trabalha nos lançamentos e tudo mais. Isso fez com que ele se aproximasse muito do tema e se encantasse e abraçasse isso também para a paternidade dele, para a vida dele. E isso é muito bonito, viu, amor? Admiro. Tá trabalhando no quarto aqui do lado.
Mas também reconheço muito, assim, né? Não tive a oportunidade de conhecer os pais do João, eles faleceram, mas por tudo que ele compartilha comigo da história dele, assim, tenho uma admiração profunda pela forma, né, como eles conduziram essa educação e vejo na pessoa dele resultados, assim, né? Vejo coisas muito importantes que eu olho e falo assim, não, isso foi desenvolvido lá na infância, isso foi a mãe e o pai né, que trouxeram para ele de uma maneira muito bonita. Mas a gente sabe que isso é muitas vezes raridade, assim, né? Que Uhum. a maioria de nós não teve uma experiência respeitosa, teve experiências violentas. E aí, né, muito interessante quando você fala do que o Afonso comentou, né? Que a terapeuta jogava na fogueira e depois não acompanhava. E eu ri na hora porque, assim, é isso, né? A maioria de nós viveu experiências adversas, experiências dolorosas, experiências violentas na infância. E olhar para isso é essa sensação que o Afonso disse, né? De ser jogado na fogueira. E o que eu vou fazer com isso? Mexer Então, no vespeiro, né? Tipo, meu Deus, mexer no vespeiro. tá paradinho ali. Pois é, e aí, como eu vou lidar com isso? Como eu vou administrar o que vem disso? É um processo muito individual. E aí você traz, né, a necessidade do controle em que a gente acha, inclusive, né, assim, muito desse lugar do feminino que cuida, que protege. Então, que é responsabilidade minha cuidar disso. É responsabilidade de minha ajudar essa pessoa a cuidar da dor dela, ajudar essa pessoa a acelerar o processo de autoconhecimento dela, E né? proteger meu filho. E proteger o filho. Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo, Má, tem uma linha super tênue aí, que é quando esse outro, né, que tá do outro lado, porque eu entendo quando você estava falando, né? Um ritmo de aprendizado diferente, um ritmo de autoconhecimento diferente, um ritmo de praticar essa educação com respeito diferente, mas tudo isso dentro de um olhar aceitável, digamos Isso. assim, né? Tudo isso dentro de um olhar em que a criança não é violentada, em que a criança ainda está preservada aí na sua dignidade, né? Uhum. Digamos assim. Claro. E aí eu fico pensando e quando ultrapassa isso, né? E quando esse ritmo do outro, e quando esse desinteresse ou essa não busca por uma educação com respeito do outro envolve violência, né? E aí eu tô falando de violência em todos os sentidos, assim, emocional, verbal, física, né? E quando esse outro age de maneira que interfere na dignidade da criança, aí é bem difícil, né? Eu imagino que você já tenha também acompanhado casos assim, você que também atende mães, né? Eu já acompanhei e é bem complicado, É né? bem mais delicado, né? Porque aí você tem que aprender a colocar o limite mesmo. Eu gosto da fala da Chefária. Ela fala que nessas horas a gente tem que entender que o nosso compromisso é com a consciência. E aí, muitas vezes, vamos supor, se a gente está diante de um marido, de um pai da criança, que é nosso parceiro, e ele está agredindo a criança de uma forma que já é nesse grau onde você já não pode tolerar, porque realmente está tendo violência, está tendo agressão, está tendo uma coisa aí tóxica, que é nítida, cara, é até de se questionar, né? Como assim? Né? Porque às vezes a gente fica naquele impasse de querer ser a boa esposa e aceitar, acatar a postura do marido para não tirar a autoridade, entendeu? Só que tem um ser indefeso na tua frente, entendeu? E aí nessas horas é muito punk. Mas existe sim, digamos, o direito de você pegar essa criança e preservar essa criança. Sim. É o que eu observo, assim, o que eu imagino, assim, de ponto onde eu colocaria essa postura, assim, sabe? Eu vou abraçar a consciência, eu vou defender o menor.
essa pessoa está com uma dificuldade de lidar com o problema dela, eu até posso ter empatia e entender que ela está no limite, ela não tem capacidade de lidar de outra forma. Posso fazer uma leitura super empática, eu tenho facilidade para isso. Eu sou capaz de olhar uma pessoa fazendo barbaridades e entender que está agindo pela dor, pelo medo, pelo desespero. Eu entendo digamos, eu consigo fazer uma leitura de entender a necessidade por trás. A pessoa realmente está num lugar de desespero, senão ela não estaria agindo assim. Ela tem uma necessidade de controle tão grande que a intervenção dela para proteger a criança da forma dela é uma postura agressiva, controladora, abusiva, ou ela tá com um abastecimento tão grande em relação ao ego dela, sei lá, tipo, narcisista e tal, não sei o quê, que ela precisa daquele movimento para poder se sentir bem, entendeu? Algo que tá desajustado. Ela está totalmente desajustada, eu entendo. Só que, entre acolher a dor dessa pessoa, né, tipo, legitimar a dor dessa pessoa e falar, beleza, tudo bem, você agiu assim, eu entendo, e eu vou permitir, não, eu tenho um ser que é meu filho, minha filha, e nesse caso, eu não consigo. Tipo, e aí, enfim, é bem polêmico, mas eu entendo que sim, que tem um limite entre esse entender o outro, né, e permitir que o outro continue agindo dessa forma. Sim, eu também entendo assim, e acho que é nosso papel proteger a criança, né? Quando a gente entende, então, que esse limite está sendo ultrapassado e essa criança espera que alguém a proteja, né? Então, para essa criança também estar ali naquele ambiente onde ela é violentada por uma das partes e a outra parte está em silêncio, né? Assim, silêncio de ação e silêncio de palavras. Como que essa criança percebe isso, né? Então, às vezes, não é sobre você tirar a autoridade do outro, não é sobre você desrespeitar o outro, mas é sobre a relação que você também está criando com a criança. Porque se você age num lugar de permissividade com esse outro adulto, né? A sua relação com essa criança, ela também vai ser impactada, né? Mesmo que você esteja educando com respeito, vai ser impactada, porque essa criança, ela vai te olhar numa espera de que ela seja protegida, numa espera de que ela seja apoiada, né? Com respeito. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu imagino que deve ser muito desafiador, assim, né? Quando a gente fala isso, ninguém está falando, nem eu nem a Maíra estamos falando aqui de um lugar simples e fácil, envolve decisões complexas, né? Muitas vezes envolve tomar uma decisão importante sobre o relacionamento, né? E a gente sabe que isso não é, né? Não é fácil mesmo, mas é um convite, a gente precisa falar disso, né? Não tem como a gente fugir disso. Você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente até aprofundar um pouquinho mais, que é uma questão que eu tenho também muito forte. Muitas vezes essa mãe se dá conta da toxicidade do marido, do companheiro, do pai da criança, depois que chegam os filhos. Quando ela começa a observar a interação que esse pai, né? Aí eu vou falar o pai porque costuma ser a regra, mas poderia ser o oposto também, tá, gente? Vamos só reforçar isso aqui, que a gente não tá querendo, né? Mas eu vou falar da experiência que eu tenho, 93% de público feminino, eu recebo muito mais referências do que acontece na realidade da mulher, né? Mas, enfim, também tem uma questão de gênero aí, né? Mas vamos pensar que muitas vezes ela se dá conta da forma tóxica como esse homem se relaciona, não só com o filho, mas com o mundo, mas como ele está no mundo, né? Por conta da forma como ela observa que ele está interagindo com a criança. E aquilo acaba sendo um choque, como se fosse uma tomada de consciência. Ela percebe que, de repente, que o marido é narcisista. Ela não tinha se dado conta. Só que isso diz também, quando eu percebo que o meu marido é narcisista, que o meu marido é super tóxico, eu percebo que eu estou também vibrando dessa forma internamente. Porque senão eu não estaria me envolvendo com uma pessoa assim. Então, assim, aquela coisa assim, se eu observo que o meu marido desrespeita o meu filho, muito provavelmente ele me desrespeita também. Entendeu? E aí que a coisa fica um pouco mais complexa. Porque, na verdade, eu posso ter criado já uma relação de dependência emocional com esse cara, eu tô atraindo ele porque eu tô com uma referência de uma infância que eu também tive que era tóxica, porque eu tive pais que se tratavam dessa forma e eu tô reproduzindo isso. Então, para eu desconstruir isso, é muito doloroso. Não é só uma questão de eu tenho que proteger meu filho desse pai. Eu tenho que aprender a entender como que eu tenho me tratado.
a ponto de ter escolhido uma pessoa como essa, entendeu? Tipo, e aí vem muitas questões para serem trabalhadas, e é difícil de encarar e de entender também que tem alguma coisa dentro de mim que ainda não aprendeu, por exemplo, a colocar esse respeito. E aí tem outro ponto, Flor. Porque que isso pode acontecer? Muitas vezes, essas mães, elas vão perceber que elas não têm capacidade de enfrentar. Elas podem, de repente, perceber isso e falar, cara, eu tô num relacionamento abusivo. E eu só me dei conta agora que eu tô vendo ele fazer isso com o filho, mas na verdade ele faz a mesma coisa comigo, só que eu não tenho força para sair. Eu não consigo encarar. Eu não sei como enfrentar esse cara. E aí, aquela sensação horrível de, tipo, e o meu filho tá exposto e eu não sei como proteger ele. E aí é um ponto muito forte, porque a gente lê muito a respeito do como que é o trauma, né? Como que chega o trauma para a criança. E muitas vezes não é o evento em si que vai fazer com que a criança fique com a marca, mas a sensação de estar sozinha lidando com aquilo. Então, minimamente, se você, por exemplo, se reconhece nesse lugar, tá? Você tá aqui escutando a gente e fala, cara, é isso que acontece comigo, eu estou me sentindo agora um lixo porque eu não consigo defender meu filho. Acabei de ouvir essa fala, vi que é importante, que eu tenho que aprender a colocar limite, mas eu não tenho força para enfrentar esse cara. Não tenho força para colocar esse limite. Eu ainda estou num lugar muito desempoderado, preciso me cuidar, mas eu não estou nesse lugar agora. Entendeu? E meu filho está sofrendo. Minimamente, que você possa ter um espaço de comunicar a essa criança que você sabe o que está acontecendo com ela. Nem que seja entre 4 paredes no quarto dela depois que aconteceu o evento hostil com o pai, entendeu? Porque é isso que vai salvar essa criança, entendeu? Muito mais importante, quer dizer, não que seja mais importante, mas se você não tem a capacidade de colocar o limite, de estabelecer essa, né, isso, ó, não, isso não vai acontecer, meu filho, não, sinto muito e tal, não, conseguir resolver essa parte, filho, eu sei o que está acontecendo. Eu te vejo, né? Eu te vejo. E eu sinto muito que eu não esteja sendo capaz de colocar esse limite. Eu queria muito poder te ajudar enquanto eu presencio essa situação, mas eu não tenho essa capacidade nesse momento. Eu sinto muito. Se a criança é muito pequena, você pode falar durante o sono. Se ela já é maiorzinha, você explica. Mas faz com que essa criança saiba que você está testemunhando o que acontece. Você entende o que está acontecendo com essa criança. Você sente muito pelo que acontece. Você faria mais se você pudesse. Nesse momento você não pode. Mas, enfim, sabe? Tipo, eu te vejo. Eu estou aqui. Eu arrepiei toda aqui, te ouvindo falar, e eu acho que é isso, assim, a gente não pode... a gente quer falar tudo aqui, né? Assim, vai dando... A gente vai querendo passar tanta informação para vocês. Isso que a Maíra disse é muito importante, gente. Assim, a gente sabe, né? Que esse lugar de proteção que a criança espera e precisa, ele não é uma decisão racional, né? Muitas vezes. É isso que a Maíra trouxe. Às vezes você não tem condição nenhuma de fazer essa proteção, porque você está mergulhada na dor, você está mergulhada no abuso que você também está sofrendo, né? E como é importante isso que a Maíra disse, assim, né? Encontra um espaço mínimo em que você possa se comunicar com a criança e verbalizar para ela que você a vê, né? Que você sabe daquilo que está acontecendo e que você está buscando ainda uma forma de lidar com isso, né? Isso realmente vai transformar aquela experiência que a criança está passando ali, né? Que pode ser muito desafiadora para ela. E, Maíra, quando você estava compartilhando também, você falou um pouco dessa questão da sensação de ter que ser... Aí voltando um pouco para um ponto mais leve. Né, assim, para uma realidade em que o outro não educa com respeito, mas está dentro de aspectos aceitáveis, de aspectos onde a dignidade da criança e a minha dignidade ainda está protegida, digamos assim, né? E aí você falou da questão de querer muitas vezes salvar o outro, né? Uhum. Eu achei tão importante isso. Só para falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas você tá falando mais de salvar a criança ou salvar o cara? O cara, de salvar o cara. Sim, total. São tantas coisas. Sim, porque tem vários pontos, né, nisso. Eu estudo muito sobre codependência, até porque depois da separação eu descobri que eu era codependente, aí eu comecei a investigar mais. Eu falei, gente do céu, agora eu entendi como eu tava fora do meu lugar. Como era desesperadora essa postura de acreditar que eu precisava consertar, salvar, ajudar. E nossa, porque tem um aspecto do tipo assim, quando a gente começa a entrar em contato com esses conteúdos, aquilo que você estava descrevendo, né? A gente fica tão maravilhada
de, cara, como isso está me ajudando, como isso é maravilhoso, como isso me faz crescer como pessoa, como é bonito poder, de repente, me aceitar mais e entender que tem várias partes minhas que eu não estava aceitando. E aí, você quer que o outro entre por aquela porta e fala, cara, vem comigo, porque é demais. Esse caminho é tão luminoso, vai te trazer tanta leveza, tanto resgate de amor próprio, você vai se aceitar muito mais, você vai se reclamar menos da vida, você vai ver, tipo, oportunidade nos erros, ao invés de ficar se massacrando, enfim. Você acha que aquilo é a grande solução e que como você está se iluminando, né, você tem que iluminar os outros. Só que, cara, o outro vai fazer isso se ele tiver afim, se ele tiver sentido o chamado, né? E muitas vezes a forma como a gente faz esse convite, ela fica muito invasiva. Vem de um lugar de acreditar que é nosso papel, né? Cuidar do outro, porque aí tem de salvar o outro. Aí vem um pouco da dinâmica também dessa infância, que muitas vezes a gente foi colocado nesse lugar de ficar, às vezes, sei lá, os pais que brigam demais, aí de repente você compra o lado de um, aí você acredita que, sei lá, seu pai tem problema com álcool, aí a tua mãe fica estressada, aí você quer que seu pai beba menos para sua mãe ficar mais tranquila. E você fica intervindo para tentar resolver as dores dos adultos da casa que deveriam estar cuidando de você. E como você não consegue resolver aquela questão que não é teu papel cuidar, é como se você ficasse com um débito, né? Tipo, tem algo em aberto que eu não consegui resolver lá, né? Eu não pude salvar esses adultos que estavam super mal e que sempre estavam estressados e que parecia que era minha responsabilidade cuidar deles. Não consegui resolver, óbvio, né? E aí eu fico com aquele débito. Eu fico com aquela sensação de que, bom, se eu não conseguir salvar eles, e eu me tornei, tipo, aquela referência da pessoa que sempre tem resposta para tudo, né? Porque, claro, tentando fazer aquilo, eu viro uma pessoa que tem muitas coisas para aconselhar, para dizer nesses momentos, né? Tipo, pai, não faz assim, você não percebe, não, não, não. Eu sei as soluções de tudo. O outro que não quer fazer, entendeu? Mas eu sei o que tem que ser feito. O outro que não sabe. Como eu não consegui resolver ele, o que eu faço? Eu transfiro, em geral, né, para as relações adultas. Então, eu acabo buscando caras mais problemáticos. E aí, isso é muito louco. Quando você vai estudar codependência, você percebe que quem tem uma infância de crescer nesse ambiente, de se tornar salvadora da casa e não consegue resolver isso, vai achar um saco ter um cara muito tranquilo, muito de boa, muito bem resolvido, muito maduro, porque, inconscientemente, óbvio, né? Não dá, não provoca nenhum tipo de movimento, você não tem que fazer nada a respeito, tipo, o cara tá bem resolvido, é muito mais gostoso você ter alguém para salvar. Então você acaba se envolvendo com pessoas que têm algum problema, que tem tipo, alguma dificuldade que você fala assim, meu, eu vou ajudar essa pessoa a resolver isso, porque ele não sabe o caminho, entendeu? Olha que gostoso. Eu vou me sentir super bem, finalmente eu vou quitar o débito que eu tenho lá atrás, e esse cara vai ficar eternamente grato, não vai me abandonar. Tem um monte de dinâmicas, enfim, que podem acontecer, né? E isso pode Deixa eu entrar. fazer um parênteses. Posso fazer um parênteses? Porque parece que você contou a minha história até Ah, 2014. De 1986 até 2014. É exatamente isso que eu vivi na minha infância, em todos os sentidos. Enfim, até 2014 mesmo, os meus relacionamentos eram baseados nessa lógica, né? Até que eu também foi mais ou menos foi depois do divórcio do meu primeiro casamento, que foi em 2012, 2013, que eu comecei a mergulhar mais nesse caminho da codependência, assim, estudar mais algumas coisas do que você está compartilhando, e me entendi nesse lugar. E aí foi que eu fui conseguindo ressignificar muitas coisas. E eu lembro assim, de um momento que eu estava no carro dirigindo e eu pensei assim, cara, eu não quero salvar mais ninguém, assim, eu não quero reproduzir isso. E eu comecei a levar isso para terapia, entender isso, né? E, e aí, assim, só para dar um exemplo e um encorajamento, né? De dizer o quanto é possível a gente sair desse lugar com esse mergulho no autoconhecimento, né? Porque foi isso que eu vivi na minha história, assim, brinca 2014, porque nesse momento de 2014 a 2015 eu fiz um mergulho tão profundo nisso que quando eu conheci o João e vi que ele não precisava ser salvo, né? Isso que a uhum. Maíra falou, né? De você ver uma pessoa muito consciente, muito que não precisa ser salva.
Só que eu já estava nesse mergulho, e aí eu abracei isso assim, nossa, que libertador, que maravilhoso, né? Poder viver isso. Mas isso não significa que nem sempre a gente, de alguma maneira, retome esse lugar. Eu contei aqui, Maíra, vou estender o parênteses um pouquinho, porque tem muito a ver com isso que você está falando. Eu contei aqui, acho que foi semana passada, na live que eu fiz com a Maia, que outro dia o João estava colhendo o Matias e eu estava trabalhando no escritório e eu ouvindo o Matias chorar, mas assim, o João estava conduzindo super bem e tal. Mas, do nada, eu larguei as minhas coisas, o que eu estava fazendo, o meu trabalho, que eu estava lá produzindo, né, e tal, e fui lá interferir, né? E o João depois me falou assim, olha, eu tava conduzindo, assim, não entendi por que você interferiu, né? E aí eu me dei conta, assim, eu fiquei pensando, gente, por quê? Por que eu fiz isso? Porque realmente estava tudo bem, sabe? Por que eu não soube lidar ouvindo? Não tinha nada de errado acontecendo. Os dois estavam bem, estava desafiador para eles, mas eles estavam vivendo aquela experiência lá, que como você falou em outro momento, é a experiência deles também, né? Do relacionamento entre eles, de lidar com os desafios entre eles. E aí foi muito legal, assim, porque o João me trouxe isso, né? Me colocou isso e me fez pensar. E aí eu me vi de novo acessando minimamente esse lugar de eu sou a responsável por salvar os conflitos, né? Evitar conflitos. Eu vou lá, tem um conflito acontecendo, porque essa foi minha infância o tempo todo. Então, eu vou lá, sou eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui, né? E quando eu me dei conta sobre isso, compartilhei isso com o João, que foi ótimo também para a gente se entender nisso. E ele até me trouxe assim, olha, tudo bem, então quando eu precisar de ajuda, eu peço sua ajuda, né? Isso também é maravilhoso, porque às vezes a gente passa por cima das pessoas, né? Eu lá, salvadora do universo, a que resolve conflitos, e como a gente se abandona nesse processo também, porque eu estava trabalhando. Você falou disso também, né? De como você se abandonou. Eu estou dando um exemplo muito pequeno, mas a gente pode estender essa lógica para várias situações, e você trouxe isso, né? Como você se distanciou do seu autocuidado, da sua autoobservação, de você mesma, para cuidar do outro, para salvar o outro, para levar o outro para terapia, para resolver o problema do outro, né? Totalmente, Flor. Eu tenho um módulo na minha mentoria que é de autocuidado, e uma das aulas que eu dou é justamente para poder mostrar essas armadilhas que a gente acaba entrando, essa necessidade de controle. Porque ela demonstra duas coisas, né? Tipo, isso de você achar que você tem que cuidar desse adulto, por exemplo, no caso, né? Você tá falando isso talvez ele precise de assessoria, né? Não precisa de apoio. Vou lá apoiar porque ele deve estar passando um perrengue, e aí mas, em geral, as mães, elas fazem isso muito por intervenção em relação à criança. Ele não vai dar conta, porque às vezes, vamos supor, né, não era o caso do João, que estava ele acolhendo e tendo dificuldade, na tua visão, né? Mas talvez uma criança que está recebendo um tratamento menos consciente naquele momento, né, na tua visão, e aí você vai lá e intervém, por quê? Porque você acredita que aquela criança não vai dar conta. Né? Você acha que ela não vai ser capaz de enfrentar aquela situação, ou que ela não deveria estar vivendo aquele momento de sofrimento, exposta a um adulto mais inconsciente que você, entendeu? Se eu tomar frente, com certeza a intervenção vai ser melhor. Por exemplo, a criança está chorando, e aí vem esse pai e começa a falar assim, não tem motivo para você chorar, né? Que geralmente é uma das falas que o Afonso costuma falar. Sério que você vai reclamar por causa disso? Por causa dessa bobagem? E aí, qual que era a minha postura antigamente? Muitas vezes querer intervir, falar, deixa que eu vou, né? Porque eu vou saber acolher de um jeito validando, porque eu sei a importância de validar, porque eu não quero que ela se sinta inadequada por estar chorando, não quero que ela sinta que ela receba uma fala que vai fazer ela se sentir mal, não quero que ela se sinta ameaçada, enfim, não quero que aconteça isso, ou seja, eu não confio que ela vai ser capaz. E aí eu vou tirando dela também a oportunidade dela ter essa experiência de ter que lidar com o pai um pouco mais inconsciente na abordagem que a gente está falando, né? E ela não cria a resiliência que ela criaria se ela tivesse exposta também a essa situação, entendeu? Essas situações, elas não são o ó do borogodó, aquela coisa que, tipo, a criança não pode. É até uma expectativa
ingênua nossa, tipo, infantil mesmo. Ah, eu adoraria que meu filho só tivesse pessoas conscientes no entorno dele, mas o mundo não é assim. Como que você quer controlar o que o mundo vai ser, entendeu? Então, Uhum. tipo, deixa a tua filha conviver, o teu filho conviver com a realidade como ela é. E ensina ela a atravessar esses momentos tendo a referência do que é ser respeitada. Por isso que é importante a gente ter noção de que Uhum. se eu jogo energia para mim, e aí olha que delícia. A partir do momento que eu comecei a perceber que eu não precisava ficar controlando, nem intervindo, eu percebi o quanto eu me impedia de estar, tipo, de ter o meu autocuidado, por exemplo, muitas vezes, porque eu ficava, tipo, no meu momento para mim, eu ficava, tipo, meio em alerta. Ai, o que vai acontecer Uhum. agora? Deixa eu ir lá, né? Aí eu saio do meu lugar de pensar em mim, de ter o meu momento, como você falou, né? Deixa o estudo, paralisa o estudo ou qualquer coisa que você esteja fazendo, porque eu preciso, como se fosse o meu papel. Eu tenho que ir lá resgatar toda hora a criança daquele momento de frustração com o pai inconsciente. Ah, e, né, eu, com a necessidade de controle, fico lá naquele lugar e no final eu nunca tenho tempo para mim. Ou seja, não tenho tempo para mim ou eu também tenho uma necessidade de controlar e uma desconfiança de que essa criança não vai poder ser capaz? Por que eu desconfio que ela não é capaz? Porque eu não tenho essa resiliência. Uhum. Eu não sou capaz, eu não tenho essa referência. Tanto é que quando eu estou frustrada diante de um marido que é mais inconsciente, eu não sou capaz de viver esse De desconforto. lidar com essa Eu vou frustração. e já tento dar um jeito de consertar, de intervir, para não ter que conviver com, ai meu Deus do céu. E o mais bonito, Flor, é que quando eu aprendi a soltar, eu falei, meu, vou sentir o desconforto de estar frustrada enquanto eu ouço ele fazendo de um jeito que eu não concordo, que eu adoraria que ele não fizesse. Ai, por que que ele não lê? Por que que ele não se esforça? Por que que não sei o que lá? E eu entro nesse lugar, né, de ficar lá com a ladainha na cabeça, alimentando aquilo. Beleza, fui aprendendo. E aí eu comecei a ver o resultado, que aí seria a resposta da live, né? Vai ter sentido? Vai funcionar? Posso confiar? Confia. Cara, a coisa mais maravilhosa do mundo é quando você começa a ver a criança reivindicar o espaço Uhum. dela. Por quê? Porque ela já tem a referência. Basta um adulto consciente na casa, gente. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, minimamente, que você testemunhe. Se você não pode impedir uma experiência mais hostil, mas de qualquer forma, se você está concentrando toda a energia em você, ao invés de gastar de ficar querendo salvar o outro, cuidar da dor do outro, do caminho do outro, do outro, a trajetória do outro, o assunto do outro, como diria Byron Kate, né? Deixa os assuntos do outro para o outro. Concentra nos seus assuntos, aprimora a sua capacidade de ter mais consciência nesses momentos, que assume que para você também é difícil, então vai ter que ter muita energia. No fundo, cuidar do outro é uma mega distração. É delicioso, assim, não tem que olhar para mim. É o outro que tem um problema, entendeu? Mas na verdade, meu, eu também tenho dificuldade. E aí o que acontecia? Tipo, a situação, eu tô aqui, eles estavam lá na sala, e de repente eu ouvi ela começar a chorar, e aí ele vinha, tipo, meu, por que você tá chorando por causa disso? Não tem sentido, é uma bobagem. E aí, de repente, começar a ouvir ela falar, com 5 anos, sei lá, 4, acho que a partir dos 5. Mas, pai, se eu tenho vontade de chorar, eu não tenho como não chorar. Eu preciso chorar, eu não sei como não chorar. Entendeu? Se eu tô com raiva, é porque eu tô com raiva, eu não sei o que fazer. Tipo, é o que tá acontecendo. Ou, pai, mas se eu não te responder, teve uma vez que ele falou assim, não responde pra mim. Eu não quero que você responda pra mim. Se eu tô te falando pra fazer, é pra você fazer e ponto. Mas, pai, se eu não responder pra você, como você vai saber o que eu tô pensando? Então, tipo, meu, Ai, ai, não. está. Ô, Má, você sabe que dois exemplos similares a esse que você compartilhou, maravilhoso, é de um filho de uma aluna minha, uma aluna antiga minha, que também, no caso, os dois, né, sempre seguiam esse caminho da educação com respeito, mas essa criança de vez em quando ficava com o avô. E aí um dia ela me contou que o avô, muito sem tato, começou a brigar. Eu levei uma tapada aqui da cortina. É, que o avô começou a brigar com a criança porque ele estava chorando por causa de um desenho e tal. Você é uma criança super emotiva e que mergulha nas emoções e tal. E aí ela falou, Mari, você tem que ver que incrível. Porque aí ele falou assim, vovô, você tem que me permitir chorar. Eu vou chorar, eu vou sentir isso aqui, depois vai passar. Tá tudo bem. Sabe? Então essa criança se colocou. E outro dia eu tava atendendo uma mãe que tá vivendo um processo muito delicado, muito complexo de separação e de um relacionamento muito desafiador, assim, onde o diálogo já quase não existe mais.
E aí, essa mãe estava me trazendo justamente uma situação assim, olha, Mari, eu não tenho mais energia para ir lá e interferir, para ir lá e colocar, sabe? Como que eu posso fazer, né, como que eu posso fazer para poder minimamente ajudar ela a se defender, a se colocar, né? Como você trouxe. E aí a gente estava falando disso, do quanto a experiência dela com essa filha, essa experiência de respeito, e nos momentos em que elas estivessem só as duas, né? Dela poder falar, olha, se o papai fala tal coisa com você, você pode se colocar, né? Você expressa para ele o que você sente e tal. Então, é isso. Às vezes a gente pensar também como que a gente pode lidar, né, com a criança fora daquele momento ali de conflito para apoiar ela nesse caminho, né, Má? Acho que esse exemplo que você Sim. trouxe foi maravilhoso, assim. Enfim, não só esse exemplo, né? Tudo que você está compartilhando com a gente. Estou vendo muitas pessoas aqui comentando, dizendo que a live está maravilhosa, que foi super importante, que é para elas. Tem muito tempo que eu queria trazer esse assunto aqui e estou pensando aqui que acho que a gente pode explorar esse tema mais em outras oportunidades, porque só uma live parece não caber. Não, é assunto para dar pano pra manga, com Só para certeza. deixar umas Eu já tenho mais pontinhas 15 aí. exemplos aqui, louco para sair. Ai, ai. E muito lindo de ver essa sensação, acho que a Larissa comentou ali, né, de não estar se sentindo sozinha, né, de ver outras pessoas também nessas angústias. E acho que isso que você trouxe, assim, né, de basta um pai consciente, né, basta uma das partes conscientes. Confia, né, confia no caminho que você está fazendo com seu filho, confia que esse é um processo que você vai ver resultados imediatos, mas que também muitos resultados vão vir ao longo do tempo, né, Má? Então, eu acho que e busquem, às vezes você tá sozinha em casa, mas quando a gente entra, né, numa rede social, quando a gente faz parte de um curso, quando a gente está numa mentoria, enfim, a gente vê quantas pessoas estão no mesmo barco que a gente, né? E isso aquece um pouco mais o coração aí, né? De quem pode estar vivendo essas angústias. Quer dar mais um exemplo antes da gente terminar? Já que tá aí. Ai, nem lembro o que era agora, que eu vou acabei me dispersando. Mas essa situação, assim, no final a gente percebe que a criança ela vai assimilando e ela vai aprendendo a se colocar. Então a gente não precisa ter esse desespero, porque a gente quer garantir, né? E acho que foi bonito também ver nessas horas, quando eu comecei a presenciar a Nara se posicionando de uma forma muito, né, firme. E eu falo, não, como ele também ficava questionado, né? Tipo, ele ficava abalado porque ele parava e falava assim, nossa. E aí ele pausava, tipo, como se fosse aquela coisa, tipo, a criança te chamou na frente e falou, oh, qual que é? Então, era o processo dele. Naquele momento dele entender que, peraí, realmente, sabe aquela coisa, por exemplo, uma coisa que ele falava, que eu já percebi, às vezes essa questão do grito, que a gente, essa história, tipo, se você gritar com a criança, não tem como você esperar que a criança não grite com você. Para ele, isso é óbvio. No entanto, sem querer, ele cai em outras, do tipo, se ele pede uma coisa pra Nara e a Nara não considera, e aí ele fica meio magoado, porque, poxa, você tinha que ser mais empática comigo. Então, aí ele começa a ameaçar. Então, quando você me pedir alguma coisa, eu não vou fazer pra você. Ele não percebe que isso sem querer é a mesma lógica do outro, entendeu? Mas, hoje em dia, eu já não entro mais. Falei, cara, deixa que ele vai descobrir com a vida que essa abordagem vai trazer ressentimento. E aí, o que eu faço? Eu concentro no meu. Eu vou tentar fazer, e eu, inclusive, assumindo que para mim também é difícil não fazer esse tipo de chantagemzinha, né? Para poder, então tá, você vai sentir o que é não ser considerada para você entender e aprender a considerar os outros. Só que, cara, não é assim que surge o sentimento de querer, né, de considerar os demais, e sim pelo exemplo. Entendeu? E aí, voltar para essa questão de olhar para ele com essa empatia, de entender que, poxa, para ele também deve ser trampo desconstruir isso, entendeu? Ele não é um cara que está fazendo pouco caso da situação, ele está aprendendo também com isso. E talvez vai partir dela
ensinar ele que, tipo, pai, mas não é bem por aí, entendeu? Uhum. Então, tipo, melhor eu trabalhar em mim do que ficar intervindo nele, entendeu? E quando eu trabalho melhor isso e reconheço que pra mim também é um trampo, eu ganho muito mais. E aí eu aprendo e fica tudo mais leve, né? Acho que fica mais leve soltar esse controle nesse sentido. Então, tem um monte de gente falando aqui, né? Ai, que bom, tô me sentindo mais leve de imaginar um pouco por ver que acontece em outras casas, mas porque a gente pode olhar de outra forma para isso com muito mais leveza. Se a gente solta esse controle e não se apega aos detalhezinhos, né? Mas acho que tem esse ponto do entender que o mundo ele é múltiplo. Né? Tipo, tem pessoas que vão pensar de forma diferente. De certa forma, quando eu quero que todo mundo fique falando a mesma língua, que esteja no mesmo ponto da minha jornada e que fale só com a minha filha só daquele jeito, cara, não tem como. Eu tô desacreditando que ela tem capacidade de enfrentar essas situações e ela precisa dessa ferramenta também. Então, essas pessoas mais Maravilhoso isso. conscientes são experiências que ela vai ter para situações que eu não vou ter controle. Entendeu? Do que ela vai viver quando ela tiver, sei lá, né, num relacionamento com um cara, entre quatro paredes, e esse cara, de repente, for desrespeitoso com ela, ela vai ter a referência do que é saber colocar um limite. Por quê? Porque ela Uhum. teve que fazer isso com a avó dela, entendeu? Num determinado momento. Uhum. Porque ela precisou fazer isso com o pai dela. Se eu fico eliminando todas as possibilidades dela enfrentar a realidade como ela é, quando ela tiver numa situação onde ela não teve a mamãe para cuidar, como que ela vai fazer? Sim. E claro que a gente não está falando de provocar essas situações, mas de situações que Exatamente. acontecem naturalmente, né, Mar? Assim, tá Exato. ali posto, a gente não tem controle sobre elas mesmo, né? O que a gente pode fazer é trabalhar muito bem a nossa relação com a criança para que ela tenha essa Referência. referência, né? Acho que, gente, maravilhoso. Eu ficaria aqui mais horas conversando com a Maíra sobre esse tema, ouvindo ela. Falei no início, né? Quem estava aqui no início me ouviu falando que eu tinha certeza que ia ser riquíssimo, que a gente escuta a Maíra, e assim, são tantas coisas que ela traz, né? Com uma riqueza de inúmeras abordagens e de inúmeros pensamentos. Isso eu acho incrível, Maíra. Aproveito aqui para fazer esse reconhecimento, elogio, encorajamento, enfim, como você quiser sentir aí, né? Que eu acho incrível a sua habilidade de estudar e de captar, assim, diversas áreas de conhecimento e reunir isso no seu trabalho. Muito bonito. Me identifico muito, que eu também gosto de aprender muitas coisas diferentes e trazer para cá. Assim, acho que é muito rico, né? E aí sua fala vem com uma riqueza muito grande. Muito obrigada mais uma vez por ter Ah, obrigada a aceitado você pelo o convite. convite. Adorei Espero também. que a gente não demore para a próxima, Sim. viu? Vamos ver, de repente a gente faz o inverso. Eu vou te convidar, então. Aí a gente pode Tô me se reunir de emocionada novo. também. Agradeço muito, admiro muito o seu trabalho. É muito gostoso sempre falar com você. A gente tem até um podcast gravado juntos, né? Da Tenda Materna. É, nossa, é muito especial. E sabe que, assim, muitas pessoas me falam, eu te conheci ouvindo Pela Tenda o Materna. podcast Tenda Materna, assim, acontece muito, Legal. muito legal. Que bom. Bom Obrigada, saber. gente, por Tá todo bom? mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada pelos comentários. Que bom saber que vocês estão saindo da live assim mais nutridas aí, né, desse compartilhar. Aproveitem para compartilhar de novo com outras pessoas. Mandem para aquela amiga que vocês sabem que passa por essas situações. Vou deixar salva aqui no IGTV, tá bom? Semana que vem Maravilha. tem Tá bom. mais lá. Obrigada, Mar. Obrigada, beijos. Tchau. Deixa eu. Pode ficar à Fala. vontade para você fechar o seu vídeo, Márcia, Ah, se você quiser. beleza. Eu vou aproveitar, gente, antes de encerrar a live, não posso deixar de relembrar vocês que as inscrições para o meu novo curso online gratuito Correnteza estão abertas. Se inscreva gratuitamente, vai ser dia 19, 21 e 23 de abril. Vou falar sobre as nossas emoções e as emoções da criança. Por que é tão difícil a gente lidar com isso? Então é um evento inédito, tá? Ficando muito lindo. Tô esperando vocês. O link tá na minha bio. Só clicar lá e se inscrever para você participar comigo gratuitamente Vou me dos inscrever próximos. também, hein? Muito bom. Certeza que é Obrigada, coisa boa. Mar. Beijo, Um tchau. beijo. Uhum.